Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de março de 2025, sexta-feira. Mil perdões, ontem por conta de um compromisso odontológico acabei não gravando o Radinho. Estamos de volta aqui na sexta-feira que eu costumo reservar para algumas elucubrações um pouco mais, um pouco mais livres, né? Porque afinal a gente conversou sobre tantas coisas ao longo da semana, é legal dar uma amarrada nessa história toda, dar uma ruminada, dar uma saboreada para ver se a gente descobre aí algumas conexões, algumas inspirações um pouco diferentes. E eu comecei o dia de uma maneira não surpreendente e ao mesmo tempo surpreendente. Surpreendente porque era uma notícia sobre a Finlândia e eu não costumo pensar na Finlândia. A Finlândia não costuma aparecer no noticiário. O que tem a ser dito sobre a Finlândia? Alguma coisa que não é surpreendente sob nenhum ângulo. Pela 8ª vez, a Finlândia é considerada o país mais feliz do mundo. Finlândia, 8ª vez. Não é? Ok, tudo bem, vai saber o que um finlandês define como feliz, ou se você seria feliz do jeito finlandês, não sei, mas tá aí, né? Tem um ranking, né? É muito interessante essa história. Veja que Finlândia não é um país necessariamente uma potência bélica, né? Não é uma locomotiva na produção de cultura pop, não é necessariamente também o país mais rico do mundo. A Finlândia é a Finlândia. E as pessoas são mais felizes. Né? Tem uma questão até um pouco interessante aqui, porque a Finlândia também, afinal, tem origem nórdica, vikings, e a gente falou de vikings a semana toda, por causa da série sobre 1066, que é um momento momentoso da história inglesa, que está sendo destrinchado, né, pelo pessoal do The Rest is History. Mas, pois bem, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, de novo. Né? E eu vou separar aqui para vocês, no meio do artigo ali, tinha uma citação do cara que é o CEO da Gallup, que é um instituto de pesquisa, chamado John Clifton. Ele diz o seguinte: a felicidade não se trata apenas de riqueza ou crescimento. Trata-se de confiança, conexão e saber que as pessoas estão ao seu lado. Se queremos comunidades e economias mais fortes, devemos investir no que realmente importa, uns nos outros. Eu gostei, eu acho que dá o que pensar. Está aí a Finlândia mostrando, né, o que realmente acaba fazendo diferença. Vale lembrar que é um país que sempre, sei lá, quantas vezes a gente já não foi para, a gente já não foi para lá para tomar um banho de cosmopolitismo, né, de um banho de civilidade, indo para cidades como Nova York, Chicago, etc. e tal. Agora eu não consigo nem pensar, não só porque os caras engataram marcha ré a todo vapor na direção da Idade Média, mas porque de ontem para hoje saiu a notícia de que, acho que um pesquisador brasileiro de inteligência artificial teve o visto barrado, eles não estão entendendo muito bem por quê, deve ter, sei lá, porque ele estudou em Taiwan, não sei, não tá muito claro, eu vou dar o link para a notícia. Mas também um cientista francês teve a sua entrada barrada nos Estados Unidos porque ele seria crítico ao Trump nas redes sociais. Então, o critério de, sei lá o que, lesa majestade, heresia, né, tá parecendo alguma ditadura da República das Bananas, não é? Então, veja, por um lado você tem um país que está mergulhando no obscurantismo, no autoritarismo, né, na ganância, em que está tudo sendo leiloado, vendido ali para os caras mais ricos do mundo. Né, aí eu vou apontar aqui numa outra direção, a Sabine Rosenfelder fez um vídeo muito interessante apontando que a China está bombando, mandando bem, né, a computação quântica da China está a todo vapor, a questão da inteligência artificial da China deu um banho, aí puxou o tapete dos caras do Ocidente, você tem manufatura na escala atômica, você tem fusão nuclear também bastante avançando a olhos vistos. Tudo bem que a China também exagera muito das suas conquistas, mas tudo indica que um modelo que não é necessariamente um modelo que eu acho que é um modelo que torna alguém mais feliz, está se tornando uma nação mais poderosa do mundo. Então veja, não adianta ser a nação mais rica, não adianta ser a nação mais poderosa. Afinal, o que faz alguém feliz não é nada disso, é o que a Finlândia descobriu. E é muito interessante porque eu estava vendo Finlândia, eu lembrei dos vikings, eu lembrei também que os vikings, tinha uma coisa que me intrigava,
porque, veja, vikings, os povos nórdicos, né? Porque viking não era uma coisa só, né? Viking é um modo de vida baseado na pirataria, na pilhagem, né? Mas esses povos nórdicos, na Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, não é? Eles acreditavam em coisas um pouco estranhas, acreditavam em Odin, né? E você tinha toda uma veneração da batalha, da violência, da morte. Então, se você fosse tivesse um guerreiro lutando e você morresse de maneira gloriosa, né, a sua alma seria levada pelas valquírias, daí que vem o nome, né, de muita gente que eu conheço. As valquírias levariam a sua alma para lutar junto com não sei quem em Valhalla, ou seja, o pós-vida dos caras é só morte, é só uma matança. Então, como é que você chega para esse pessoal aí? Aliás, vou fazer um parêntese. É uma notícia muito curiosa que saiu no Twitter, no Blue Sky, não me lembro. A Dinamarca resolveu honrar o seu passado mudando os bonequinhos do semáforo. Né, os bonequinhos dos semáforos, é aqueles bonequinhos andando verde, de pezinho vermelho. Aliás, um parêntese aqui, se você for a Berlim, um souvenir bastante querido da cidade é um imã de geladeira, eu tenho um aqui na minha geladeira, é o Ampelmann, é o homem do semáforo. Por quê? Porque Berlim era dividida e na Alemanha Oriental, em Berlim Oriental, eles tinham um semáforo com um bonequinho próprio, com um chapeuzinho assim, andando todo feliz, parece um pouco algum desenho daquele jogo Fallout, né? Então é uma coisa carinhosa, uma coisa meio anacrônica que você pode trazer de lembrança de Berlim. Se você quiser trazer um imã de geladeira da Dinamarca, você vai trazer, como é que é o bonequinho da Dinamarca? É um viking de machado na mão, o escudo na outra e um capacete. Né? Então é uma coisa muito estranha para você se orgulhar em termos de passado, não é mesmo? Né? E quando dá lá o vikingzinho tá verde andando, significa o quê? Que você vai ser invadido por uma horda, né, de guerreiros procurando a glória eterna na morte, não sei, não tenho a menor ideia. Mas voltando aqui para a questão da Finlândia, como é que você convence um viking sei lá, o cara acredita nessas coisas, o modo de vida dele é pilhagem, e você vai chegar para o cara e falar, olha, ofereça outra face. Né? O que importa é você sentar do lado direito de Deus no paraíso. O que faz no paraíso? Mata alguém? Não, você não faz nada, não está muito claro o que você faz lá, mas tudo bem. E você também tem que amar ao próximo, né? Você tem que, sei lá, bom samaritano, tem todas essas coisas. Como é que você convence? O que aconteceu? Né? Mas tudo indica isso, The Rest is History deixa isso bastante convincente. É que imagina, os vikings vivem de pilhagem, certo? Aí eles vão atrás do quê? De lugares ricos. Aí eles descobrem que existe uma coisa chamada mosteiro. O mosteiro tem um bando de gente que não vai oferecer resistência nenhuma, porque são religiosos, não é? E aí você vai saquear e tem ouro pra caramba, prata pra caramba, um monte de coisa legal. Eu falo, uau, isso aqui é um templo? Pô, o Deus dos caras manda bem, hein? Nada mal, tá todo mundo gordinho, bem nutrido, ninguém tá fazendo nada, tá coçando o saco, deve ser bom esse Deus aqui. Aí vai no mosteiro, aí pronto, tem mulherada, estupra todo mundo, tem ouro, tem prata e tal. Aí você chega nas cidades também, uma beleza, as cidades super avançadas, mais construídas e tal. O cara fala, cara, eu acho que o nosso Deus aqui não sei não, estou gostando do Deus dos caras. O que me faz, obviamente, pensar na prosperidade do Evangelho da Prosperidade, né, onde muita gente, né, vai abraçar os cultos e vai pagar o dízimo, pensando, obviamente, em bênçãos que vão aumentar o seu PIB, né, o seu bem-estar material. Você vai prosperar no sentido financeiro, o que é uma coisa que me parece em pequena contradição com um buraco da agulha, um camelo e o rico, mas não parece, tanto faz, a contradição é de menos, o importante é você ficar rico. Então veja, talvez isso explique por que os vikings se cristianizaram, mas voltando para a Finlândia, curiosamente, a Finlândia hoje não é um país muito religioso. E aí fiquei curioso, eu aproveitei ali o Perplexity, o ChatGPT, e perguntei, a primeira coisa que eu perguntei é se havia uma correlação entre felicidade de um país e a religiosidade de um país. E veja só, é lógico, essa é uma generalização bastante arriscada, tem casos e casos, claro, mas em princípio a correlação é inversa. Quanto mais feliz é um país, menos religioso ele é. Curiosamente, a coisa não para por aí, porque o próprio ChatGPT, o Perplexity, já começam a destrinchar um pouco essa história, falam, mas veja bem, por outro lado, pessoas que são mais religiosas,
elas também aparecem como mais felizes, com mais esperança, com mais alegria, com mais resiliência, seja lá o que for. Então, essa aparente contradição, pera um instante só, se as pessoas religiosas são mais felizes, por que os países mais religiosos não são mais felizes? E os dois ali, os dois robôs, tentam explicar um pouco, falam, olha, veja bem, se você está num lugar em que tudo funciona, né, o Estado funciona, você tem essa rede de amparo, você não está sozinho no mundo, né, você não foi abandonado na cruz, nem nada disso, então a religiosidade não tem um apelo maior. Agora, se você vive num país que é o caos, é o tumulto, é perigoso, é inseguro, você não tem saúde pública, você tem desastre natural, diabo a quatro, o que acontece é que a religião pode ter um papel maior, né, de ajudar você a lidar com essas questões. Mas, aparentemente, o que a gente pode, né, concluir, pensar um pouquinho, é que, eu acho que eu até converso um pouco mais com o ChatGPT, eu tenho um pouco mais de liberdade com o ChatGPT para esses temas, é que, veja bem, não pelo visto ajuda você a lidar ou sobreviver ou sei lá, né, conviver com uma situação ruim, mas não te ajuda a mudar a situação ruim. Né? E aí isso me faz lembrar de uma conversa que eu tive há bastante tempo já. Eu até acho que o ChatGPT tem uma busca boa ali, eu vou encontrar, que é uma questão que me intrigou quando eu estava ouvindo o The Rest is History sobre os movimentos civis americanos, Martin Luther King, né, Black Power, etc., em que eu fiz a seguinte pergunta, desculpa, é impressão minha, ou esses movimentos sociais, esses protestos, gente indo para a rua, né, tentando fazer revoluções, tal, é uma coisa mais de país protestante do que país católico. E, de novo, eles confirmaram ali uma certa correlação. Né, países católicos normalmente têm uma matriz mais conservadora, quando as pessoas até querem fazer alguma coisa para melhorar a situação, elas vão para a caridade. Então você tem movimentos assistenciais, né, mas não são movimentos de transformação, ninguém não quer revirar a ordem social das coisas. Vale lembrar que, né, a gente foi colonizado por Portugal e Espanha, impérios com a mão bastante pesada e a bota bastante pesada também, não é, no nosso pescoço, onde a última coisa que você podia pensar era mudar alguma coisa para melhor para todo mundo. Né? Então veja que essa herança da opressão política se vem junto com a religião católica, etc. Mas agora nos países protestantes, nas culturas protestantes, é muito mais comum, foi muito mais frequente você ter movimentos transformadores. Por exemplo, a abolição da escravidão, da escravatura, ou do tráfico de escravos, etc., a gente associa à igreja anglicana inglesa, não veio da igreja católica de lugar nenhum. Né? Então são movimentos desses que acabaram transformando um pouco a questão da sociedade civil. Né? E aí eu acho que eu até perguntei para o ChatGPT, mas aí já foi ironia, já foi um pouco de maldade minha, se havia alguma correlação entre desastres naturais e fé. E aí ele fala, não, sim, é verdade, países que estão mais sujeitos a desastres naturais, você pega lá Haiti, tem uma religiosidade incrível e tal, mas é que veja, ajuda, aí ele fala, não, mas tem uma contrapartida, o Japão é sujeito a um monte de terremotos e de tsunamis, mas eles não, a religiosidade deles é diferente, né? Não é exatamente como a gente chama aqui e tal. Eu acabei não resistindo, estava um pouco mais maldoso hoje de manhã. Eu falei, bom, então é a prova de que rezar não evita desastre natural nenhum, né? Nenhum vulcão vai deixar de entrar em erupção, né? Porque a gente fez uma novena, não é? Mas isso foi só um pouco de maldade minha, que eu tinha acabado de assistir um vídeo, para quem estiver interessado, né? Um dos expoentes do chamado novo ateísmo é um cara que já morreu, que é o Christopher Hitchens. Ele não é um cara simpático, ele tem a mão um pouco pesada, eu acho que assim ele realmente não vai conquistar corações e mentes, mas tem uma fala dele num evento, num debate entre pessoas religiosas e pessoas, ele como representante ali do ateísmo, mas a fala dele é muito interessante, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas o que ele conta que é curioso, que eu achei uma pegada curiosa, foi, não, quando você vê no cristianismo toda aquela questão da humildade, né, de você ser uma pessoa sem muito ego, né, de você, sei lá, também ter essa questão toda, eu acho que é a humildade, basicamente, foi, desculpa, cadê a humildade quando você imagina que alguma divindade
criou um universo que tem 100 bilhões de galáxias, para depois de 13 bilhões de anos, né, em que a vida surgiu, tanta coisa aconteceu, o universo se expandiu, e aí espécies e dinossauros, tudo isso para que de repente uma espécie pudesse acender uma vela todo dia e fazer uma rezinha. Desculpa, é realmente ser muito arrogante você imaginar que tudo isso à nossa volta, né, 13 bilhões de história cósmica, 100 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas, cada uma com dezenas de planetas, tudo isso foi criado para que uma espéciezinha miserável, algumas centenas de milhares de anos, né, resolvesse, imagina, a questão faz 2000 anos só que aparentemente a Boa Nova, né, funcionou. Então me parece um pouco de arrogância imaginar que tudo isso na verdade, só por nossa causa, né, ou só para que ele realmente tivesse ali os seus fiéis. Então essa questão dessa perspectiva, né, de achar que, afinal, toda essa confusão toda foi criada para que o cara pudesse contar ali com um público fiel, eu achei relativamente curioso. E, aliás, até eu perguntei, eu estava tentando lembrar aqui, mas eu não consegui, a minha memória também não é tão boa assim. Eu estava procurando um trecho acho que é do que é, da Gênese, eu não sei, né, mas eu sei que é lá a divindade chega para os dois ali, que afinal os dois traíram a confiança, onde já se viu, foram fazer sexo e tal. E aí ele fala assim, sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Até aí, ok, tudo bem, é o que a natureza faz, certo? Darwin até aí assina embaixo, certo? E aí começa o que vem, que eu acho que não é nada bom e que não deu certo, certo? Aí continua, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que move sobre a terra. Eu acho que esse não foi um bom conselho, né? Na verdade, eu acho que aí começa um grande prolongado equívoco, né, de achar que a gente é especial de alguma maneira, ou que esse mundo aqui é um mundo descartável, que a gente pode usar como se fosse papel higiênico. Eu falar em Kleenex, mas acho que papel higiênico dá mais né, uma noção do que a gente realmente tem feito com esse planeta maravilhoso, não é? Mas já que a gente está falando de Darwin aqui, é uma questão interessante, porque Darwin, quando escreveu A Origem das Espécies, ele hesitou muito em publicar porque ele percebeu que isso tinha um efeito atômico, nuclear, né, sobre qualquer tipo de crença de que é o criador, arquiteto do universo, seja o que for, não é? Porque ele percebeu que, veja bem, as coisas não precisam de... Não. E aí ele hesitou, embora ele já não fosse mais um homem de fé. E eu nunca soube muito bem por que ou como ele tinha perdido a fé, né? Porque nunca é uma boa pergunta, mas como que ele tinha perdido a fé? Eu tinha lido em algum lugar que ele tinha perdido uma filha ou duas filhas para doenças, e aí ele falou, desculpa, se uma criança inocente morre dessa maneira medonha, não é? Lamento informar, mas não dá para entender que alguma criatura benevolente. Mas também eu recentemente, ouvindo aqui o livro do Dawkins, que eu estou recomendando aqui, acho que pelo menos um raríssimo aqui está lendo e gostou bastante, ele fala de novo de Darwin, que fala que a hora que o Darwin viu como que as vespas, ou que uma vespa específica operava, o que essa vespa faz? Ela, quando precisa alimentar as larvas, ela pega uma presa, sei lá, uma lagarta, né? E ao invés de matar e levar para os filhotes, o que ela faz? Ela inocula nessa criatura, ela inocula toxinas em pontos bem específicos para que a criatura fique absolutamente paralisada, mas não morra. Por quê? Porque assim as larvinhas vão poder comer a lagarta enquanto ela está viva. Não é enquanto ela está viva, porque é comida fresca, né? A coisa não vai apodrecer, que coisa maravilhosa. Aí fica a pergunta, né? Será que a lagarta está inconsciente ou ela está consciente? Né? Porque se ela estiver consciente, ela só estiver paralisada, que é o que acontece com o veneno do curare, né? Você fica paralisado, mas sente tudo. Então é de uma crueldade absolutamente extraordinária. Ele falou, olha, desculpa, se algum criador bolou, né, desenhou lá na prancheta dele um processo tão cruel, desculpa, não é possível, eu não consigo mais acreditar, né, porque não é possível que alguém tenha desenhado um processo com tamanha crueldade. Ele viu isso na natureza.
Aliás, acho que o Hitchens fala uma coisa interessante também, né? Se você imaginar que a perfeição do mundo é a perfeição criada, né, por algum arquiteto do universo, então vamos pensar, por exemplo, lá a onça. Né? A onça é, nossa, uma perfeição. Os músculos da onça são feitos para ela correr e perseguir a capivara. Né? Aí vamos pensar numa gazela. Aqui não, tem gazela aqui? Acho que não. Uma gazela mais, o capivara é um bicho muito feio. Mas então, as garras da onça são feitas para destroçar uma gazela. Os dentes da onça são feitos para quebrar o pescoço e matar instantaneamente uma gazela. Então, veja, o cara desenhou essa coisa toda com uma máquina de morte de uma outra criatura que ele também desenhou. Então, a gazela, por outro lado, ela foi desenhada à perfeição para fugir da onça. Você fala, desculpa, o cara desenhou um contra o outro. Vamos entender aqui como é que isso pode ser a coisa de uma coisa benevolente. Acho que, aliás, o Hitchens faz um outro comentário que eu achei interessante. De novo, com essa questão do grande criador, ele falou, olha, o universo tem 13,7 bilhões de anos, certo? Certo. 100 bilhões de galáxias, certo? Certo. Está se expandindo, certo? Certo. Agora a questão é que vamos focar na Terra, tá? A Terra já teve, a vida surgiu há 4 bilhões de anos mais ou menos, ok? A questão vamos lá, a Terra é praticamente uma máquina de extermínio, porque 99% das espécies que já surgiram sobre esse planeta foram extintas. Então, pera um instante só, que baita desperdício, né? Se o cara criou, por que teve não sobrou quase nada? Foi mesmo a espécie humana. A análise genética indica que há uns 180, 200 mil anos, alguma coisa cataclísmica aconteceu nesse planeta, né, que todos os nossos antepassados do Homo sapiens ali, eles foram praticamente dizimados, sobrou dezenas de milhares. Enche aqui o Pacaembu, aqui do lado de casa. Né, sobrou 20, 30 mil indivíduos. Então, todos nós somos descendentes de 20, 30 mil pessoas, só. Né, é bastante pequeno, 8 bilhões de pessoas têm a mesma ascendência. Agora a questão é se a nossa própria espécie, que em princípio teria, né, faz um universo inteiro, né, só para que um dia o cara saiba rezar a missa, se a gente quase foi extinto, tem alguma coisa errada aí. Mas aí eu volto, vamos sair um pouco dessa questão, mas o Dawkins falou uma coisa curiosa, que eu acho que vale a pena a gente também refletir um pouco a respeito. Que ele estava fazendo uma palestra sobre evolução, sobre a beleza da vida, sobre a pujança da natureza, blá, 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 sobre a genética, sobre os memes, sobre os genes, né, o DNA, essa coisa linda que a gente está sempre falando aqui. E ele falou que sempre que ele vai falar essas coisas, alguém levanta a mão e fala, né, cheio de furor sagrado, fala, olha, a ciência é boa para explicar o como, mas ela não sabe explicar o porquê. Aí, o que o Dawkins coloca, que eu acho que é sempre uma questão boa para a gente parar aqui, primeiro assim, quem disse que explica, não me parece que é uma boa explicação. Não me parece que você ter criado um universo inteiro para que meia dúzia de pessoas, né, fosse na missa, não me parece um belo porquê. Não é? O porquê aqui é um pouco, eu sei que tem outras vertentes que vão pensar em ciclos, ok, mas é um porquê bastante duvidoso, né? Não sei se é uma boa resposta. Mas, em segundo lugar, a questão é quem disse que porquê é uma boa pergunta. Né? Porquê pressupõe que existe uma intenção. E tem coisas que não têm intenção. Aliás, a natureza não tem intenção nenhuma. A natureza é a natureza natura. Não é? A evolução não tem uma intenção. Ela tem um modo de funcionamento que definitivamente você começa a perceber que tem ali um eixo central, que é como se fosse um propósito. Que propósito é esse? O propósito da vida é que o DNA continue se perpetuando, é a perpetuação do DNA, é isso que esse planeta está fazendo, está perpetuando, a vida nesse planeta perpetuando o DNA, uma geração após a outra. Ou como eu disse num episódio um pouco patético da semana passada, né, a vida está sempre jogando os dados de novo, ela está sempre jogando os dados de novo, ela quer continuar jogando os dados sempre, né, os dados que vão dar a variação, a diversidade, daí vem a seleção natural, a chance de jogar os dados de novo, mas não é um porquê, né? O porquê nem sempre é uma boa pergunta. E não é porque você consegue formular uma boa pergunta, é que ela merece uma resposta. Então vamos pensar assim, qual é a cor da saudade?
Você fala, bom, é uma bela pergunta, mas não faz o menor sentido. Não, qual é o peso da alegria? Você fala, pô, belíssima pergunta, mas, de novo, é uma pergunta que não faz sentido. Então, algumas perguntas que, em princípio, na ciência não consegue responder é porque não são boas perguntas, né? Não são boas perguntas, não são perguntas que são respondíveis e que, infelizmente, mesmo quem acha que, sei lá, algum outro sistema de pensamento responde, na verdade não responde. O que acaba fazendo é que vai bater em algum ponto que fala, olha, a partir daqui você não vai entender nada, que a partir daqui é o mistério da fé. Aí pronto, parou por aí, não respondeu nada, né, e está contando que você fique aí demonstrando uma fidelidade extraordinária, né, das maneiras cada vez mais estranhas possíveis, simplesmente a um mistério insondável. Então, desculpa, essa foi uma grande digressão, que começou com a história toda da Finlândia, que começou com a história toda dos vikings, da conversão dos vikings, mas eu acho que tem uma questão que é curiosa, que acho que os vikings não perceberam, que acho que também o pessoal do Evangelho da Prosperidade não percebeu, que é o seguinte, quando eles chegam numa Inglaterra, no que era a Inglaterra, e vem um país próspero, o que acontece é que a Inglaterra, naquele momento, no século XI, no século X, era um país que tinha se organizado, se tinha estruturado de uma maneira melhor que os outros. Naquele momento que hoje a gente chama de França, era o caos. Tá um contra o outro, disputas pelo poder, zero estrutura, uma bagunça danada, para você que tentar entender a história, pior que novela das 8, é um negócio de louco. A Inglaterra estava montando um sistema de governança, um sistema de tudo, está tudo funcionando em termos de organização social, não é? E isso promove o quê? Promove estabilidade, promove confiança, promove progresso e promove riqueza. Então, os vikings, ao invés de perceberem que a riqueza era advinda de uma organização social mais estruturada, né, inclusive mais livre, eles não perceberam, eles acharam que isso era simplesmente uma bênção do Espírito Santo, ou seja lá o que for, né, que o segredo era o cara se ajoelhar para uma cruz. Né? Então a gente percebe, eu estou vendo hoje, né, uma coisa que, sei lá, muito me entristece, é um país que de repente tinha avançado tanto em várias frentes, né, não só frentes de ciência, mas frentes de educação, frentes de cultura, frentes de tudo que você pode imaginar. De repente, eles desestruturando toda essa rede de instituições e de saberes e de pessoas, que na hora que você desestruturar isso, você pode rezar o quanto você quiser. Você pode achar que Deus está do teu lado, você pode achar que você bem entender, mas simplesmente a casa vai cair. Né? Porque, de novo, o cara não percebeu que, veja, eu estou pensando aqui em alguns casos que eu conheço um pouco mais de perto, que a pessoa acha que está prosperando porque, sei lá o quê, porque pagou o dízimo e porque, não sei, agora tem bênçãos. Né? O cara, desculpa, é que você parou de beber, você parou de jogar, você parou de aprontar, então... Veja, foi só que você está fazendo menos merda, que é um dos grandes lemas do Radinho, né? Talvez uma das únicas conclusões a que a gente tenha chegado depois de 8 anos, né? Então o resto é consequência, não é exatamente um presente, né, alguma lei de retorno do universo, não, é que simplesmente está fazendo menos merda. Né? E agora o que a gente está vendo em vários campos é simplesmente a cegueira para aquilo que torna um país mais próspero, aquilo que torna um país mais feliz, aquilo que torna um país mais digno, aquilo que torna um país mais humano, né? A ponto de você não precisar ficar se desesperando e fazendo promessa e novena, porque simplesmente as coisas funcionam, né? Funcionam porque você conseguiu se estruturar de uma maneira que é um pouquinho mais estável, saudável, que promove a confiança e que investe nas pessoas e que não tem tanta desigualdade, etc, etc, etc. Mas já que a gente está falando aqui de questões tão amplas quanto, sei lá, o universo, não é? A física está num momento também momentoso. Né? Eu vou dar link aqui para várias reportagens, para um vídeo da Zabine, etc e tal. Uma delas está chamando mais a atenção de todo mundo, embora tenha menos certeza envolvida, e a outra não tem muito mais certeza envolvida, aliás, certeza num patamar absurdo, mas infelizmente acho que não tem tanto apelo público, mas eu vou comentar das duas. Vamos começar pela questão que tem mais certeza. O que eu quero dizer certeza? Aliás, isso é uma crítica muito comum que pessoas que de fé, nós temos certezas, vocês não têm. E a resposta devia ser graças a Deus.
né? Porque é justamente a incerteza que faz com que a ciência prospere, porque significa que você quer aumentar a sua certeza, que você pode ter dúvidas com relação à certeza que você tem sem ser queimado na fogueira, certo? Certo, ok. Mas vamos lá. Certeza é uma coisa que os cientistas costumam expressar com uma letra, sigma. Sigma é uma letra do alfabeto grego que acho que equivale, sei lá, ao S. Não é? O sigma é uma grandeza que vem da estatística, que é uma disciplina que eu nunca fui brilhante, pior do que... Eu nem quero lembrar de probabilidade, análise combinatória, sempre me deu dor de cabeça, mas estatística eu nunca fui nenhum gênio, mas existe uma coisa chamada desvio padrão. Né? Desvio padrão é quanto as coisas se afastam, quanto que os números estão perto da média, sim ou não, mas é uma questão estatística. Mas o que é interessante é que quando os cientistas têm algum resultado, eles veem ali o que os dados estão apontando. Então eles falaram, a minha conclusão, ela tem tanto por cento de chance de ser verdadeira, né? E tanto por cento de chance de não ser, sei lá, ser um acaso, ser uma coisa completamente casual, ser um equívoco, né? E isso você traduz com o sigma. Então, quando você fala, por exemplo, olha, eu vou te falar isso tem uma conclusão, né? Um nível de certeza de 1 sigma, significa que a tua certeza é 68%. Ou seja, 1/3 de chance de ser, sei lá, um engano. Agora, se a sua certeza for de 2 sigma, significa que você tem 95% de certeza, né? Que mais ou menos 5% pode ser, sei lá, come bola, certo? Agora, se você expressa a sua certeza com 3 sigma, significa que você tem 99,7% de certeza. Né, e que 0,3% aí pode ser, sei lá, um delírio, não é? Agora, 4 sigma, você vê que a coisa está aumentando. 4 sigma, quando você tem 4 sigma de certeza, significa que você tem 99,9937% de certeza que essa conclusão é verdadeira, certo? A chance de que isso seja, sei lá, completa comida de bola de novo, é que é 0,0063%. Aí você fala, bom, chega, não, tá bom assim, né? Eu convivo com muito menos do que isso. Não. Um físico só vai levar você a sério se você estiver falando acima de 5 sigma. 5 sigma significa que você tem 99,9999, quantos 9 são? 99994% de certeza. Ou seja, você tem 0,00006% de chance disso foi mal, né? Deu ruim, né? 5 sigma. Então, um físico só acha que alguma coisa é confiável quando você tem 99, vou repetir, 9999994%. Então, quando alguém falar, vocês não têm certeza, desculpa, 5 sigma me parece uma certeza razoável, certo? Aliás, na minha vida pessoal, nada tem tanta certeza assim, ok? Ok. Então, pois bem, o que a Sabine Rosenfelder chama a atenção aqui é para um trabalho que estava sendo feito com um átomo que todo mundo gosta de brincar nessa área, que é o itérbio. Itérbio é um átomo, sei lá, é um átomo grande, tá bom? Grande. Né? E tem uma coisa interessante no itérbio que é assim, você tem lá o átomo, você tem lá o núcleo com prótons e nêutrons e você tem os elétronzinhos ali felizes e contentes. Né? Se você colocar mais nêutron no núcleo, você está fazendo um isótopo, né? As propriedades químicas não mudam, continua sendo o itérbio, mas tem mais nêutron lá dentro. Né? Mas você consegue calcular muito bem que diferença faz, né? Se você colocar mais um neutrinho ali, o que diferença faz? Os elétrons mais ou menos se rearranjam, muito pouquinho, mas eles se rearranjam porque afinal tem mais massa, não fica sem efeito. Né? Você consegue muito bem calcular o que acontece quando você põe mais nêutron e faz isótopos mais pesados. Por quê? Porque a física tem essa capacidade, a gente está nesse patamar de saber o que acontece com o elétron do itérbio quando você coloca mais um nêutron, que parece uma coisa completamente inútil. Mas o que os cientistas perceberam é que a partir de um certo ponto a conta não funciona mais. O que é estranho, tem um desvio. Opa, como assim? Como a conta não funciona mais? Será que não é um erro experimental?
Então os caras fizeram lá, deu 4 sigma, 5 sigma, aí falou, opa, não é possível, pera só, a gente vai ter que jogar fora tudo que a gente sabe, será que tem alguma força que a gente não conhece, algum campo que a gente não conhece? A história é que agora eles perceberam essa anomalia, ou seja, uma diferença entre o que você esperava encontrar e aquilo que você encontra. A certeza que existe uma anomalia é com 23 sigma, é brutal. Então, realmente tem alguma coisa estranha ali, certo? Certo. Bacana, ninguém sabe qual é o impacto que isso tem, ok, mas isso é o caminho para alguma descoberta, provavelmente, que vai ajudar a gente a entender muita coisa. Certo? Certo. Ótimo. Vamos colocar isso, né, na gavetinha. O que acontece é que tem uma outra notícia que está saindo no Washington Post, etc. e tal, que tem a ver com a história da Dark Energy, a energia escura, que não é alguma coisa que acontece quando você toma sol no carnaval. Não. Energia, o que acontece faz tempo que a gente já sabe, a gente que agradeceu o Hubble, que é um cientista, que ele percebeu que o universo estava se expandindo. Então o universo não só nasceu, né, de uma maneira um pouco dramática há 13,7 bilhões de anos, e aí ele teve um momento súbito de inflação, mas daí para frente, aparentemente ele vai se expandindo sem parar. Né? Não só vai se expandindo sem parar, como essa expansão está se acelerando de uma maneira contínua. Aí você fala, desculpa, pensando só, vamos pegar Newton, né? Você tem vários corpos celestes, né? Você tem a gravidade, um atrai o outro. Então, o que está impedindo que esses corpos todos não comecem a um correr atrás do outro, que vai compactando, e o universo encolhe de novo? Pois bem, tem alguma coisa promovendo essa expansão, tem alguma coisa fazendo um contraponto à gravidade. Isso não só está cancelando essa atração gravitacional geral, mas está acelerando cada vez mais, está cada vez mais expandindo mais. Então, ok, essa é a tal da energia escura, ninguém sabe o que é, não é? Faz aí um contraponto aí com a matéria escura, mas a questão é que todo mundo achava que era uma constante. Tem uma coisa a ver ali com as equações do Einstein, o Einstein tinha imaginado uma constante gravitacional. Pois bem, então os físicos estavam bastante satisfeitos com um modelo de universo chamado lambda-CDM. Lambda é a constante, essa constante da energia escura, essa aceleração, que é uma constante, ou eles achavam que fosse uma constante, né? E o CDM é matéria escura fria. Não vou entrar nos detalhes, mas esse era o modelo lambda-CDM, vamos que vamos. O que acontece é que anos e anos, né, de coleta de dados por um projeto da NASA chamado DESI, é um telescópio no Arizona, etc. e tal, lá vendo milhões de galáxias e milhões de quasares, etc. e tal, eles perceberam que, eu lamento informar, mas essa história, essa constante lambda aí, parece que ela não é constante. Parece que a energia escura ela está diminuindo de força, as coisas estão se acelerando menos. Né? Parece que faz alguns bilhões de anos que ela começou a mudar. E isso está sendo uma bomba nuclear no campo inteiro da física, porque, pera um instante só, né? Porque, na boa, quando a física encontra leis, ela ela pode imaginar que isso vale para o universo inteiro, que isso sempre valeu, que isso sempre foi do mesmo jeito, mas pode ser que não, pode ser que essas leis flutuem de uma certa maneira, e não foi porque alguém rezou, porque alguém resolveu criar, seja lá o que for, Nossa Senhora de Fátima, não, flutua, de repente, sei lá, é que nos confins do universo não é bem assim, né? Não sei. A gente comentou recentemente, até vou dar o link aqui, de gente dizendo que, veja, a densidade do universo não é a mesma em todos os lugares, então em cada lugar o tempo passa mais rápido ou mais devagar, porque o tempo tem a ver com a quantidade de matéria, então, portanto, o tempo não passa da mesma maneira, então, portanto, bom, ok. Mas agora, você imaginar que a energia escura não é uma constante, isso é uma bomba. E aí eu vou dar um link aqui para 1 ou 2 cientistas esperneando, não, isso deve ser só, sei lá, não deve ser nada. E eles não estão levando muito a sério porque essa observação ainda tem 4 sigmas, 4,3. Para quem não lembra, 4 sigma significa 99,9937% de certeza. Ou seja, os caras ainda não estão levando a sério, né, porque o negócio ainda tem uma margem de 0,0000% de ser uma completa maluquice, não é? Mas veja, é muito interessante porque essa é uma notícia que deixa tudo em polvorosa, porque mexe com o nosso entendimento fundamental,
né, do universo, do destino do universo. Aliás, vale lembrar, o Hitchens faz esse comentário, desculpa, se alguém acredita que isso aqui foi criado por alguma divindade para que depois de 13 bilhões de anos a gente inventasse o Pai Nosso, né, como é que você explica que daqui a mais alguns bilhões de anos o universo vai estar se expandindo e vai virar uma indiferenciação e as estrelas vão se apagar e vai acabar tudo? Como é que alguém explica que daqui a alguns bilhões de anos o Sol vai se expandir, vai engolir a Terra e vai engolir Marte e vai acabar com tudo? Então essa foi uma aventura difícil de justificar com a pergunta por quê? Né? Porque tudo vai virar fumaça. Não é? Mas, de qualquer maneira, voltando aqui para o mundo da ciência, essas coisas bombásticas, elas são bem-vindas, porque elas são sinais de que a gente pode, não é que está jogando um dogma pela janela, a questão não é essa, a questão é que pode ampliar o nosso entendimento, né? Pode ampliar, isso está tudo aberto à discussão, você tem que demonstrar, e você não vai demonstrar isso com eloquência, com fé, com milagre, você vai demonstrar com as mesmas ferramentas que todo mundo tem, qualquer um pode aprender. Eu acho que para encerrar essa conversa de hoje, eu vou ler novamente essa citação do CEO da Gallup, tá bom? Só para a gente voltar aqui para aquilo que realmente conta e aquilo que explica por que um país que é laico, de repente é um país estável e é um país feliz. Não é? Vou ler de novo. A felicidade não se trata apenas de riqueza ou crescimento. Trata-se de confiança, conexão e saber que as pessoas estão ao seu lado. Se queremos comunidades e economias mais fortes, devemos investir no que realmente importa uns nos outros. Espero que isso te inspire e isso para mim fez bem. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.